Meu filho, eu sei que você acorda pensando em levantar, tomar café, cuidar dos filhos, dos netos, mas escuta o que eu vou te dizer. Mais de 60. Fazer força de uma vez depois de acordar pode custar a vida. E o pior, você nem percebe que está fazendo isso. Eu não vou te assustar para te prender aqui. Eu vou te proteger. Porque muita gente de mais de 60 anos começa o dia achando que está apenas se levantando, apenas indo ao banheiro, apenas pegando o celular, apenas amarrando o sapato, apenas carregando uma sacola. Parece coisa pequena, parece nada, mas para um coração que já carrega anos de pressão alta, esforço, medicamentos, cansaço, estresse e talvez alguma artéria mais rígida, esses minutos logo depois de acordar podem ser a diferença entre continuar firme e entrar em crise. Você já acordou apressado? Já levantou de uma vez da cama pensando, já estou atrasado? Já fez força para se sentar? Já foi direto ao banheiro e tentou evacuar antes do corpo acordar de verdade? Já se curvou para pegar o chinelo, amarrar o sapato, pegar a bolsa, levantar algo do chão? Então presta atenção, porque eu vou te entregar uma verdade simples, mas forte. Depois dos 60, o seu corpo não precisa ser puxado, ele precisa ser despertado. Eu conheço essa dor. Eu vejo nas pessoas que chegam cansadas, com medo de cair, com medo de passar mal, com medo de depender dos filhos. E eu vejo também o desejo que mora no peito delas, continuar sendo útil, continuar caminhando, continuar abraçando os netos, continuar chegando ao fim do mês sem susto, continuar tendo vida. Não é só querer viver mais, é querer viver bem, é querer não virar peso para ninguém, é querer acordar e sentir que o coração ainda está do seu lado. Mas eu preciso te dizer uma coisa, o perigo depois dos 60 não é só o que você faz no almoço, no jantar, na academia ou na farmácia. O perigo começa no primeiro movimento. O corpo passa 8, 9, 10 horas sem água, sem movimento, sem comida, parado. Ao acordar, o organismo deleva hormônios que preparam você para enfrentar o dia. A pressão tende a subir, o coração acelera, o sangue muda um pouco a sua forma de circular. E se nesse exato momento você faz força, prende a respiração, se inclina para frente, levanta rápido demais ou força o intestino, você coloca o coração diante de uma montanha sem avisar. Agora eu quero que você entenda uma palavra: força. Não é força de coragem, não é força de vontade. Eu estou falando daquela força que você faz quando prende o ar e empurra o corpo, quando você tenta levantar antes de estar pronto, quando você vai ao banheiro e se esforça demais, quando você dobra o tronco para pegar algo no chão, quando você carrega algo pesado com o corpo todo travado, quando você tenta fazer tudo num movimento só. Isso pode custar caro. Tem um princípio que eu gosto muito. Depois dos 60, o corpo pede ordem. Não pede pressa, não pede desafio, não pede improviso. Ele pede sequência. O coração precisa de aviso antes do trabalho. Ele precisa ser convidado a acelerar aos poucos. E você, que talvez tenha criado a vida inteira sendo resistente, sendo forte, levantando cedo, aguentando firme, precisa aprender uma coisa nova. Resistir não é sempre vencer. Às vezes, respeitar o tempo é vencer. Eu já vi muita gente se machucar não por fazer uma coisa grande, mas por fazer uma coisa pequena no momento errado. A pessoa se inclina para pegar o sapato e sente uma pressão no peito. Vai ao banheiro e prende o ar para fazer força. Levanta da cama e sente tontura. Carrega uma bolsa pesada e sente palpitação. Toma banho gelado achando que está tomando banho, mas na verdade está jogando um choque no sistema. E pior, muitas vezes a pessoa acha que é cansaço, achamento, coisa da idade e deixa passar. Mas eu estou aqui para dizer, coisa da idade não é desculpa. Coisa da idade é aviso. Se o seu coração já está pedindo cuidado, você não precisa transformar sua vida numa prisão. Você precisa aprender a trocar o impulso pela inteligência. E isso começa no primeiro minuto. Meu amigo, meu filho, minha filha, olha para o seu dia. Você acorda e pensa, tenho que levantar. Errado. Primeiro você precisa acordar o corpo. Primeiro você precisa acordar o coração. Primeiro você precisa dizer para o seu organismo, calma, vamos subir aos poucos. Porque o erro mais comum depois dos 60 é sair da cama como se você estivesse saindo de uma cadeira. Não é. A cama é um período de repouso. O banheiro é um ambiente de risco se você forçar. O café é importante, mas não pode virar bomba. O banho pode ser cura, mas também pode ser choque. O sapato pode ser simples, mas se você se inclina para amarrar, já virou ameaça. Agora eu vou te falar uma coisa que quase ninguém coloca nessa ordem. Tem 3 inimigos logo depois de acordar: pressa, força e choque. Pressa é levantar
levantar rápido demais. Força é prender o ar e empurrar o corpo. Choque é tomar banho gelado, banho quente demais, tomar café forte demais, beber água gelada em excesso, receber notícia ruim, discutir, correr para resolver conta, sair apressado sem se preparar. Esses 3 inimigos podem transformar uma manhã comum numa emergência. Eu sei que você não quer viver com medo. Ninguém quer. O objetivo não é você acordar cada manhã com medo de levantar. O objetivo é você levantar com método. É você ter uma segurança simples, prática, que cabe na rotina. Porque longevidade não é viver olhando para o teto. Longevidade é viver com autonomia. É ter o poder de escolher como começar o dia. E antes de eu te entregar o ouro principal, eu preciso te falar de uma ferramenta que pode mudar completamente a sua relação com o corpo. Eu preparei um livro digital chamado Alimentação da Longevidade. Não é só um conjunto de receitas, não é só um PDF bonito para você guardar na gaveta. É um caminho para você entender como cada refeição pode ajudar o coração, a pressão, o intestino, a energia, a memória e a disposição. Se você tem mais de 60, se você tem filhos, netos, preocupações, contas, remédios, exames, se você quer acordar com mais vida e não apenas com mais tempo, esse material foi feito para você. Dentro dele, você encontra orientações práticas sobre alimentos que ajudam na saciedade, na circulação, na saúde intestinal, no controle da pressão e na energia do dia. Você vai aprender que o café da manhã não precisa ser um peso, que o almoço pode ser estratégia, que o jantar pode ser descanso e que cada refeição pode ser uma forma de dizer ao seu corpo: eu vou cuidar de você. Eu não estou falando para você apenas sobreviver. Estou falando para você recomeçar a comer como quem se respeita. Porque muitas vezes o coração não pede apenas remédio. Ele pede rotina, ele pede água, ele pede fibras, ele pede menos exagero, ele pede consistência. E quando você coloca a alimentação no lugar certo, a sua vida inteira muda de tom. Se essa ideia tocou você, procure o Alimentação da Longevidade e deixe essa mudança entrar na sua casa. Agora volta para mim, porque o que eu vou te entregar agora é direto. E se você ouviu até aqui, presta atenção, porque esse é o ponto central. O ouro está aqui. O ouro é este. Depois de mais de 60 anos, você nunca deve levantar, evacuar, carregar, amarrar sapato ou se inclinar fazendo força de uma vez. A frase que eu quero que você guarde é: acorde sem força. Não é lentidão, não é fraqueza, é estratégia. O seu coração precisa ser preparado antes de ser exigido. E como você faz isso? Simples, mas você precisa fazer. Assim que acordar, antes de se mexer, respire devagar. Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Faça isso 5 vezes. Enquanto respira, imagine o sangue circulando com calma. Não precisa fazer oração complicada, não precisa criar mistério. Apenas acalme o sistema. Depois mexa os pés, mexa os dedos dos pés. Gire devagar os tornozelos. Estique as pernas. Aperte e solte as mãos. Acordar o corpo do jeito mais baixo possível. Depois vire para um dos lados. Não se sente ainda. Não se jogue para cima. Vire como se você estivesse abrindo uma porta devagar. Com as mãos de apoio, leve o tronco para a posição sentada. E quando estiver sentado, pare. Fica sentado. 30 segundos, 1 minuto, o tempo que seu corpo pedir. Se você sente tontura, não levante. Se sente o coração acelerado, respira. Se sente o corpo pesado, espera. Esse minuto sentado é uma proteção. Ele dá tempo para a pressão se ajustar. Depois, coloque os pés no chão. Fica mais alguns segundos. Não se inclina para frente. Não cruza as pernas como quem vai sair correndo. Levante devagar, usando as mãos no colchão ou no apoio. Se precisar, sente de novo. Não tem vergonha. Vergonha não cura coração. Cuidado cura. Segurança não diminui sua dignidade. Segurança aumenta sua vida. Agora vamos falar do banheiro, porque aqui muita gente se perde. Se você acorda e precisa evacuar, não force. Não prenda a respiração. Não empurre com tudo. O intestino precisa de tempo, de água, de fibras, de movimento, de rotina. Se a evacuação não vier fácil, volte. Tome um pouco de água em temperatura ambiente. Espere. Faça um movimento leve. E se isso acontece com frequência, você precisa cuidar disso com um profissional. Intestino preso não é coisa de piada. Intestino preso vira força. Força vira pressão. Pressão vira risco. E sobre água. Depois de acordar, não faça uma guerra contra o corpo. Beba aos poucos. A água em temperatura ambiente costuma ser mais tranquila. Você não precisa se atropelar para tomar 2 copos de uma vez. O corpo já acordou. Deixe ele entrar no dia com calma. E sobre o café, se você tem pressão alta, palpitação, ansiedade ou algum problema cardíaco,
Cuidado com o exagero. Café não é inimigo de todo mundo, mas excesso pode acelerar demais o coração de quem é sensível. O banho também precisa de inteligência. Banho muito quente dilata os vasos e pode causar tontura. Banho muito gelado contrai os vasos e pode subir a pressão. Então escolha um banho morno, confortável. E não transforme o banho no primeiro choque do dia. Você não precisa provar força logo cedo. E agora o detalhe que eu quero que você aplique hoje. Se você precisa pegar algo no chão, não dobre a coluna como se tivesse 30 anos. Flexione os joelhos. Mantenha o tronco mais alto. Use as mãos. Divida o peso. Se precisa amarrar sapato, escolha sapato com velcro. Se precisa carregar sacola, divida em 2 mãos. Se precisa levantar peso, peça ajuda. Não é fraqueza, é sabedoria. O coração agradece quando você para de testar limite no primeiro minuto. Mas atenção, tem sinais que não podem ser ignorados. Se você sente aperto ou dor no peito, falta de ar, suor frio, náusea, dor que vai para o braço esquerdo, ombro, mandíbula, costas, tontura forte, palpitação intensa, desmaio, confusão, fala enrolada, perda de força de um lado do corpo, chame ajuda imediatamente. No Brasil, ligue para o 192. Não tente aguentar. Não espere passar. Não dirija. Não vá sozinho. Não diga é só cansaço. Às vezes, é só no começo. E se você estiver com alguém passando por isso, mantenha a pessoa sentada ou deitada em posição confortável. Acalme. Não dê comida. Não dê remédio sem orientação. E espere o socorro. Essa é uma das atitudes mais fortes que você pode ter por alguém. Agora repare comigo, isso aqui não é um segredo escondido, é uma mudança de postura. O coração não quer ser surpreendido, ele quer ser respeitado. E quando você respeita o primeiro minuto da manhã, você respeita o dia inteiro. Você não precisa ter 60 anos para cuidar do coração, mas se você tem mais de 60, você precisa parar de tratar o seu corpo como se ainda não tivesse história. Sua história está no peito, nas artérias, nos remédios, nas noites mal dormidas, nos cuidados com os filhos, nos esforços que ninguém viu. E agora que você sabe, não dá para fingir que não sabe. Amanhã, quando acordar, faça diferente. Não levante, desperte, respire, mexa os pés, vire de lado, sente, espere, levante devagar. Não force o banheiro, não segure o ar, não carregue como se precisasse provar algo. E se o coração acelerar, volte ao básico. Respiração, calma, tempo. Essa é a chave. Acorde sem força. Proteja seu coração antes que ele precise gritar por socorro. Agora eu quero que você faça uma coisa simples nos comentários. Escreva, eu vou acordar devagar. Escreva essa frase como compromisso com o seu coração. Depois, se este conteúdo ajudou você, se inscreva no canal e deixe o seu like para que mais pessoas de mais de 60 recebam essa mensagem e possam cuidar da própria vida.